A gente vai falar agora de um outro assunto, né, que também é interessante, sobre a nova Lei Geral do Esporte, a questão da auditoria do TCU e a responsabilidade, né, do CBC, clubes e confederações. Quem vai tratar deste assunto é o nosso superintendente executivo do CBC em Brasília, doutor João Paulo Gonçalves. Ele tem a equipe, vai convidá-los ao palco e, a partir de agora, a gente vai para esse conhecimento técnico e jurídico. Por favor, doutor. Obrigado, Milena. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer falar com os nossos clubes integrados ao CBC. Como a Milena já anunciou, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João Paulo, eu sou superintendente executivo do CBC. Já me pronunciei aí, finalizando a belíssima palestra do Arialdo. E hoje o nosso tema é falar um pouquinho, né, sobre a nova Lei Geral do Esporte, sobre a auditoria do TCU, e também sobre as responsabilidades dos clubes, confederações e do próprio CBC. E eu gostaria de convidar aqui ao palco o doutor Luiz Felipe para falar um pouquinho da nova Lei Geral do Esporte. O doutor Luiz Felipe é o gerente jurídico do CBC. Ele faz todo o acompanhamento do processo legislativo em Brasília. Também dá o suporte jurídico, atendimento jurídico ao CBC internamente, além de ser um especialista em Tribunal de Contas da União e que fez toda a interlocução com o órgão de controle e faz ainda, tanto no contexto da nossa auditoria, quanto, né, no contexto dos nossos procedimentos e dos nossos processos. Então, Felipe, pode dar os informes da nova lei? Vou passar a palavra para você. Bem, boa tarde a todos. João, obrigado pelas palavras aí. E aí ficou sob minha responsabilidade apresentar um pouco a vocês sobre a nova Lei Geral do Esporte. Eu pretendo ser bastante breve, porque a lei ainda está em discussão, né, embora tenha sido sancionada. Então, fico à disposição depois para a gente discutir algumas questões pontuais que alguém ainda tem interesse. Tá? Bem, a nova Lei Geral do Esporte ela foi sancionada em junho desse ano, tá, sob o número 14597, e ela teve por objetivo consolidar toda essa legislação que está aí pontuada. O que é que nos chamou a atenção quando da sanção da lei? Uma grande quantidade de vetos. Né? A lei ela tem 218 artigos originalmente e tiveram 397 vetos. Por que tem mais veto do que artigo? Porque os vetos eles são contados por dispositivo, por inciso, por parágrafo. Tá? Então, dá para ver que foi uma lei amplamente vetada. Com isso, também foram vetados artigos muito importantes da legislação, alguns que eu vou destacar, e, sobretudo, a revogação da Lei Pelé. Né? Então, a nova Lei Geral do Esporte, ela revogava a Lei Pelé para que se não tivesse apenas uma lei geral em vigor. Com o veto da revogação da Lei Pelé, nós temos hoje 2 leis gerais do esporte em vigor, o que traz uma certa insegurança jurídica para o nosso segmento, e, por conta disso, a gente vem acompanhando de perto essa derrubada de vetos, justamente para conferir a necessária segurança jurídica ao setor clubístico, e a diretoria vem se comunicando também com a presidência dos clubes em relação a isso. Importante dizer que a Lei Geral do Esporte ela tramitou no Congresso por 8 anos, passou por vários governos, foi amplamente debatida, e, quando da sanção, mesmo assim, sofreu essa grande quantidade de vetos. Bem, eu queria destacar um veto em principal, né, que eu acho que afeta muito os clubes, e é importante que a gente tenha o perfeito entendimento do que é que esse veto importa, porque, de fato, impacta no nosso dia a dia. Né, foi o veto do parágrafo 1º do artigo 36. Tá? O que é que esse veto ele tratava? O artigo 36 da nova Lei Geral do Esporte, ele é o 1818A da Lei Pelé. O 1818A é mais famoso, todo mundo conhece. Então, esse 1818A ele foi consolidado, levemente alterado e colocado lá como 36 da Lei Pelé. Desculpa, da Lei Geral do Esporte. E o parágrafo 1º era justamente aquele parágrafo que também já tinha na Lei Pelé, que trazia algumas exceções para os clubes. E, sobretudo, a exceção relacionada à exigência de atleta no colégio eleitoral. Portanto, com o veto desse artigo, em tese, né,
passa a ser exigido o atleta no colégio eleitoral dos clubes, coisa que ainda não está ocorrendo, porque o Ministério do Esporte tem aplicado a interpretação de que a portaria da Lei Pelé continua em vigor e que, por conta disso, eles ainda estão certificando com base na Lei Pelé. Com certeza, uma insegurança jurídica, com certeza os clubes precisam se engajar nessa derrubada de veto, justamente para que a gente tenha a segurança necessária da nossa exceção, do nosso segmento clubístico, porque não faz sentido esse tipo de exigência ao nosso segmento. Tá? Então, queria destacar esse veto para vocês. Outras questões relevantes da legislação que eu acho importante pontuar são 3 coisas que alteraram um pouco o nosso segmento. Primeiro, a nova lei ela traz 3 níveis esportivos, 3 níveis do esporte. Um deles é a excelência esportiva. Então, o programa de formação de atletas passa a compor o nível de excelência esportiva da nova Lei Geral do Esporte. O artigo 36, esse novo 18A, traz uma nova exigência. Essa nova exigência é que todas as entidades esportivas passem a ter 30% de mulheres nos cargos de direção. Tá? Então, isso será aplicado para os clubes também, e vocês precisam ter isso em mente para que se façam necessariamente algum ajuste ou não. E o artigo 27 da lei é um artigo que foi uma vitória, ao nosso ver, das entidades esportivas, dentre elas também os clubes, em que nós tivemos aquela nossa autonomia constitucional positivada em lei de forma um pouco mais expressa, um pouco mais clara, em que ela reforça a autonomia de normatização interna relacionada à autorregulação, autogoverno e autoadministração das entidades. Então, eu queria pontuar só esses itens, né? Logicamente, tem muitas outras coisas que a gente poderia discutir, mas diante do cronograma que a gente tem hoje, fico à disposição na sequência para a gente tratar alguma coisa relacionada a isso. E aí, João, agradeço pela palavra e está contigo. Obrigado, doutor Felipe, pelos informes. Bem, pessoal, o CBC está fazendo o acompanhamento detidamente da tramitação da Lei Geral do Esporte, os seus vetos, assim como todos os projetos de lei que afetam o nosso sistema clubístico. Tá? O presidente Paulo Maciel está em Brasília direto, fazendo esse acompanhamento pessoal, dada a importância das matérias que estão sendo trabalhadas ali. Tá bem? E fiquem atentos às nossas informações, aos nossos boletins, né, aos nossos canais de comunicação, que serão veiculados qualquer novidade que afete o nosso sistema, que seja de interesse de todos. Tá bem? Bem, pessoal, partindo agora para o nosso segundo tema, feito esses informes, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a auditoria do Tribunal de Contas da União no Comitê Brasileiro de Clubes. O CBC e todas as demais entidades esportivas que recebem recursos lotéricos, Comitê Olímpico do Brasil, Comitê Paralímpico Brasileiro, Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, Confederação Brasileira do Desporto Escolar, Confederação Brasileira do Desporto Universitário, todas essas entidades são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. Tá? E dentro desse contexto de fiscalização sobre o nosso controlador, por assim dizer, do ano passado para cá, o Senado Federal solicitou uma auditoria no CBC, que é natural, considerando a lei, considerando a expressiva execução dos recursos do CBC e também o cumprimento da própria legislação. Essa auditoria durou por cerca de 8 meses, e totalizou, conforme o Arialdo disse, todos os processos de execução direta e indireta dos clubes. Todos os processos internos administrativos do CBC. Toda a organização, governança do CBC foi auditada durante 8 meses. Durante 3 a 4 meses seguidos, os auditores estiveram dentro do CBC, solicitaram os processos de vocês, os processos de execução de compra de materiais, de equipamentos, de recursos humanos. Todos os processos de todos os clubes passaram pela auditoria e abarcou desde o início da execução dos recursos do CBC. Todos os 3 ciclos.
inclusive a totalidade da gestão do próprio presidente Jair, e todo o processo interno também referente às nossas despesas. Bem, a finalização da auditoria se deu em março desse ano, foi prolatado aí o Acórdão 840 de 2023, o relator foi o ministro Marcos Benquerê, mas o acordo é do plenário do TCU, que fez algumas conclusões importantes, alguns achados importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, que é matéria de interesse de todos. Todos aqui são vinculados ou filiados, todos recebem direto ou indiretamente benefícios do programa. E todos nós temos responsabilidade sobre esses recursos. Então, isso é de fundamental importância ver como nós estamos trabalhando, como nós estamos gerindo os recursos, como a gestão do CBC está sendo feita e como o nosso controle está sendo, as nossas ações estão sendo vistas pelo nosso controle, que é o Tribunal de Contas da União. Bem, e com muito destaque, eu pontuo para vocês que é uma coisa até inédita dentro do órgão de controle, do TCU, que é conhecido por ter uma austeridade muito grande, ter uma rigidez muito grande dentro das suas auditorias, dizer, em primeiro lugar, sobre o nosso eixo CBI, que encontrou um achado positivo. Achado positivo, sim. Por incrível que pareça, o Tribunal de Contas da União não faz só achados negativos, também faz achados positivos. E o primeiro dele foi o nosso processo de credenciamento. Que diz o Tribunal de Contas da União sobre o nosso processo de credenciamento? O que é o processo de credenciamento? É a compra direta das passagens aéreas. A gente eliminou os intermediários. Não existe intermediário para a realização das compras em grupo, para vocês viajarem para os campeonatos brasileiros interclubes. O que concluiu o TCU? Que esse processo de credenciamento de passagens aéreas, integrado ao Comitê Digital, a nossa plataforma, em operação no eixo CBI, constitui processo exitoso, que serve como exemplo para a administração pública em termos de economicidade. Isso sobre o eixo de CBI. Então, nós tivemos aí um elogio do TCU sobre a gestão que nós fizemos, sobre as parcerias, né, e os contratos que nós firmamos com as companhias aéreas para proporcionar economicidade e um maior volume financeiro ser destinado às nossas competições. E no que tange ao eixo de materiais e equipamentos esportivos e de recursos humanos, também houve um achado positivo. O que o TCU diz? O controle financeiro realizado pelo CBC mostrou-se tempestivo, periodicidade mensal, minucioso, conciliação bancária entre o pagamento previsto e o valor efetivamente pago ao profissional, e automatizado, lançamento de extratos bancários em sistema próprio, identificando e apontando as justificativas para eventuais distorções a menor ou a maior. Então, pessoal, nossos controles estão adequados, a nossa gestão está sendo elogiada pelo TCU. Então, quando nós, enquanto gestores desses recursos, abrimos diligências, mandamos os nossos ofícios via plataforma, exigimos de vocês a documentação necessária, é justamente na proteção do nosso sistema, para que todo mundo garanta a fluidez do recurso. Porque se nós não tivermos controle, o órgão, o TCU, ele gera paralisação, ele pode gerar consequências muito negativas para o nosso sistema. Então, o atendimento das diligências, o atendimento das ações do CBC, tudo aquilo que é construído tem uma lógica. Quando o Arialdo falou aqui à tarde sobre a matriz, porque tem que ter lógica, tem que ter critério, tem que ter controle, né? Então, impessoalidade, chegar por meritocracia. Qual que é o resultado que o TCU nos pergunta? Qual que é o resultado que vocês entregam esportivos em razão dos recursos que lhe é destinado da loteria? Então, quando vem a meritocracia, também está dentro do contexto do Tribunal de Contas da União, que exige a gente ter critério, exige a gente ter resultado no nosso programa de formação de atletas. Então, tudo isso gira em torno de uma lógica.
de uma lógica de proteção, de uma lógica onde a gente quer chegar com o nosso programa de formação de atletas. Então, isso nos deixou muito felizes. Eu compartilho a minha felicidade enquanto CBC com todos vocês, parabenizo vocês, porque isso aqui não foi construído sozinho, isso tudo aqui e esse resultado foi construído com a comunidade CBC. Eu lembro que o alicerce, a base do nosso mapa estratégico, como apresentado por Arialdo hoje, é capacitar a comunidade CBC. E sem capacitação, sem esse seminário, fórum, congressos, oficinas que nós fazemos, esse resultado nunca chegaria. Porque nós somos uma associação, e uma associação mais capacitada chega aos seus objetivos mais facilmente, com efetividade, com conhecimento e com responsabilidade e planejamento. Então, o resultado da auditoria do TCU é fruto dessa organização e do engajamento de vocês. Bem, para além desses achados, o TCU ainda fez algumas recomendações de aperfeiçoamento da nossa gestão. Fez algumas recomendações, sim, resumidas em apenas 4. Né? O que foi muito feliz a auditoria do TCU, porque aproximou o fiscalizador do fiscalizado. Viram as nossas dores, viram aonde a gente precisava realmente melhorar, ou aperfeiçoar, ou aprimorar, ou concluir aquilo que nós já estávamos dentro da nossa programação. E eu vou descortinar melhor cada item desse, mas no eixo RH é sobre a manutenção das regularidades dos clubes, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. Sobre o BI, né, que é a inteligência do negócio, dos eixos de recursos humanos e materiais e equipamentos. Sobre o nosso programa, né, as metas do nosso programa. E sobre o registro de preços, que é a criação de um banco de preços dentro do CBC. Bem, vejam que é importante isso aqui. O TCU não determinou nada ao CBC, não teve nenhum tipo de incorreção, nenhum tipo de falta grave, média, nenhum tipo de falta em relação aos processos que a gente descentraliza, aos processos que a gente executa diretamente e os nossos processos internos. Zero determinação. É importante isso, o TCU só recomendou que são questões de aprimoramento. Estão agindo, assim, não é a palavra mais técnica, mas é agindo em parceria com o próprio fiscalizado. Olha, a gente pode melhorar aqui, vocês podem criar aqui uma inteligência do negócio, um BI para os eixos RH, o eixo materiais e equipamentos para melhorar a transparência, a manipulação dos dados, a inteligência dos dados. Então, isso é muito importante. Bem, essas recomendações para o CBC, elas só foram possíveis o cumprimento, e eu vou chegar nesse sentido, mas sem antes, eu não posso avançar sem antes falar um pouquinho da nossa evolução tecnológica dentro do CBC. Constitui o objetivo estratégico do CBC automação, facilitação. Lá no mapa estratégico está lá, facilitar os procedimentos, os processos de descentralização, os processos internos, os processos dos clubes. Então, o CBC investiu muito em tecnologia da informação, muito, porque isso está ligado não só a esse objetivo que está lá na nossa camada de clientes do mapa estratégico, mas ao topo da universalização. Quando você investe em tecnologia, quando você automatiza processo, você facilita a entrada, você coloca o Silverlô lá de Rondônia dentro do sistema do CBC de forma automática. Não precisa de deslocamentos, não precisa de nada. É tudo automático, automatizado dentro do CBC. Então, o investimento em tecnologia facilitou muito o nosso trabalho, facilitou muito o atingimento dos nossos objetivos estratégicos. Então, isso foi um processo, é gestão. Foi um processo de gestão. Nossa diretoria está aqui, comprou desde o início essa ideia da gente investir em tecnologia, engajamos nisso. Né, nós temos hoje aí uma equipe muito preparada, gerências muito preparadas para fazer realmente acontecer. É o que a gente está fazendo hoje e ainda mais motivado por esse resultado que o TCU nos trouxe. Bem, nós começamos, né, a concepção do nosso programa, já dito aqui nessa tarde de hoje, edificado em 3 eixos. Iniciamos todo o nosso processo, eu acho que tem várias pessoas aqui que estão com a gente desde sempre, né? Estou olhando ali o Joel, a Helena, a Lu, Rô,
Todas elas já passaram por essa fase aí, vários outros aqui por essa fase do processo físico, envia documento para cá, vai para o correio, coloca envelope, prestação de contas. Passamos sim por essa fase. É também um fruto de palavra que está ali na capa, evolução. Começamos com os processos físicos, todas as etapas dos projetos dos editais 1 a 5 foram físicos. Passamos essa etapa, criamos sistemas específicos, próprios, ainda tímidos. Primeiro passo para a automação. Lembra-se, tínhamos um sistema chamado CIPRO, Sistema de Projetos, ainda ali tentando entender como fazer a automação do próprio programa. Criamos sistemas específicos, personalizados para cada edital, em plataformas distintas, nos editais 6 e 7. E aí fizemos, né, o que todos aqui conhecem, né, a partir disso, a partir da experiência com os processos físicos, a partir da criação dos sistemas específicos, nós demos um passo maior, que foi a integração de todos os dados por meio da nossa plataforma Comitê Digital, que já abriga todas as listas de materiais das confederações e ligas nacionais, todo o processo de formalização, todo o processo de acompanhamento e todo o processo de prestação de contas. Então, hoje é tudo online, tudo automatizado. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque somente em razão disso é que nós conseguimos cumprir aquilo que o TCU nos disse. Faça um BI, por exemplo. Faça um banco de preço, por exemplo. Então, essa evolução tecnológica, essa gestão, essa visão de futuro que o CBC teve lá atrás, temos que automatizar processos, fazer a automação dos processos, digitalizar, né, diminuir fronteiras por meio da tecnologia. Isso é fruto da visão que a diretoria do CBC teve lá atrás. E a gente colhe frutos hoje, e esses frutos que eu estou apresentando, justamente em razão dessa visão que nós tivemos. Bem, e aí, falando um pouquinho daquelas recomendações que eu já anunciei, tem a do eixo RH, que é a manutenção da regularidade dos clubes. O TCU disse para o CBC, olha, viabilize mecanismos de verificação da manutenção das vigências das certificações exigidas para os clubes. Na verdade, o CBC ele exige essas certidões e essas certificações, mas no momento que a gente repassa o recurso para o clube, todos os clubes mandam a documentação para o CBC, CND, CADIM, BNDT, FGTS, enfim, todas as certidões necessárias exigidas pelo Decreto 7984 para fazer a descentralização dos recursos. Então, o TCU falou, diminua o espaço para cobrar essas certidões. Não faça isso apenas no momento da descentralização. Então, o CBC já decidiu que todos os anos, principalmente no eixo, especialmente no eixo de recursos humanos, será exigido, será cobrado a atualização dessas certidões dentro da plataforma. Alerta importante para os clubes. Os clubes têm que se organizar. O clube que perder certidão no meio do caminho vai ter o seu processo interrompido. Isso não é em razão do CBC, isso é em razão do Tribunal de Contas da União. Às vezes, pessoal, o presidente de clube me liga, técnico estratégico esportivo me liga, fala, doutor João Paulo, por que isso, por que aquilo? Agora, acho que vocês estão vendo bem, a gente tem um órgão de controle que recomenda, que faz as suas orientações de gestão. Então, é importante que todos vocês tenham isso em mente. Já para os próximos ciclos dos recursos humanos, será cobrado constantemente, anualmente, as certidões. Façam um dever de casa, mantenham elas tempestivas, mantenham elas regulares, tá bem? A segunda, né, que foi, prossiga com os estudos visando ao desenvolvimento de ferramentas que explicitem a tradução dos objetivos institucionais. Ele diga, vocês estão indo bem, CBC, você está indo bem, mas prossiga com esses estudos, aperfeiçoe isso. Então, esse seminário, por exemplo, que acontece anualmente, é para que a gente
informe a vocês, troquem ideias com vocês, para que a gente chegue juntos a esse caminho. Isso aqui é uma construção coletiva. O CBC é uma associação, ele é a reunião, ele é a soma de todos os clubes de alta performance do país, reunidos em uma associação chamada Comitê Brasileiro de Clubes. O CBC nada mais é que a soma de todas as instituições aqui presentes. Então, prossiga com os estudos visando ao desenvolvimento de ferramentas, né, que traduzem os objetivos institucionais, né, que é aquilo que está sendo discutido nesse seminário. O que traduz melhor os objetivos aonde a gente quer chegar? A Arialdo explicou muito bem o nosso mapa estratégico, aonde a gente quer chegar. Estamos com 900 clubes integrados, traduzindo o que está no topo estratégico do CBC, que é universalizar a formação de atletas. Então, a gente está no caminho certo, estamos dialogando com todos, com toda a comunidade CBC, para que a gente também esteja atento a essa recomendação do TCU. E aqui, né, que se liga à explicação que eu fiz dos avanços tecnológicos, o TCU diz: CBC, dê continuidade, nós já estávamos em processo de construção, ao desenvolvimento da ferramenta de Business Intelligence e ou relatórios gerenciais equivalentes para os eixos recursos humanos, materiais e equipamentos. Então, o TCU diz: CBC, vocês também aqui estão no caminho certo. A gente precisa dessas ferramentas para dar transparência, para a gente ter os dados, cruzamentos de dados, informações de dados em tempo real, em forma dinâmica, em forma que você pode cruzar os dados das informações. Então, nós já estávamos desenvolvendo essa ferramenta, apresentamos isso para o TCU, e o TCU falou: vocês estão certíssimos, continuem nesse caminho. E aí ele faz essa recomendação para a gente dar continuidade a isso, fazer gestão, tem visão do que realmente as novas práticas de gestão que estão sendo utilizadas dentro do contexto da administração esportiva, de governança, de controle e de transparência. Assim como, aqui eu vou falar um pouquinho do que o CBC fez para atender essa recomendação do TCU. Então, sobre o eixo aqui de materiais e equipamentos esportivos e sobre o eixo de recursos humanos, eu tenho também a felicidade de compartilhar com vocês que nós atingimos os nossos objetivos. Nós conseguimos fazer a implementação do nosso BI, e que vai ser disponibilizado, todos vocês já conhecem o nosso portal da transparência, para que realmente a gente tenha dados completos do que vocês estão fazendo, do que a mão de obra, né, os recursos humanos, os materiais e equipamentos esportivos, enfim, tudo aquilo que é de dado de cada eixo foi, né, e será alimentado com os dados de cada projeto. Eu vou passar um vídeo para ilustrar, tá bem? Especificamente sobre o eixo materiais e equipamentos esportivos, nessa visão geral, você terá acesso ao consolidado das informações dos editais já publicados, como, por exemplo, valor investido, clubes apoiados, quantidade de projetos, atletas beneficiados, quantidade de projetos por edital, onde é possível a gente observar uma evolução do edital 1 até o edital número 9, quantidade de clubes por edital, quantidade de esportes por projeto. Além disso, também é possível aplicar filtros para facilitar a busca por alguma informação específica, como, por exemplo, em qual edital ou em quais editais o clube já foi beneficiado. Para isso, é só clicar no menu ao lado, escolher o clube, que automaticamente as informações serão específicas do clube solicitado. A ferramenta também possibilita que você já filtre as informações correspondentes a um edital específico, como, por exemplo, você quer saber informações apenas do edital número 1 e 2. Clique no botão na lateral e todos os gráficos trazem as informações específicas do edital correspondente, assim como no edital número 5, no edital número 7 e no edital número 9. Note que as informações são dinâmicas, então você clica no botão correspondente e a tela já traz as informações especificamente sobre o edital número 9, que contempla os atos convocatórios do 9, primeira e segunda chamada, 9A e 9B. Para você ter informações mais detalhadas, basta clicar no botão verde, que você será direcionado para uma página específica,
onde você consegue acessar as informações como valor investido, clubes apoiados, quantidade de processos de aquisição já realizada, quantidade de itens já adquiridos, atletas beneficiados, quantidade de processos de aquisição por modalidade, quantidade de itens por tipo, que corresponde a equipamento, uniforme e materiais esportivos, e quantidade de projetos por esporte. Nessa aba, você também consegue aplicar filtros. Você pode selecionar o clube correspondente, a região, o estado, o ato convocatório e a categoria. A tabela também é dinâmica. Ao selecionar o clube, a gente tem a informação específica daquele clube selecionado. Você também pode ter informações mais detalhadas sobre as aquisições realizadas. Ou seja, se você quer saber o que o clube comprou, basta selecionar o clube, que aqui você consegue ter acesso às informações de todos os itens adquiridos em cada lista. Bem, esse foi o BI do eixo de materiais e equipamentos. Eu já, em sequência, vou apresentar para vocês o BI do recursos humanos, por favor. É do recursos humanos, do RH. Tendo a padronização entre os eixos, a ferramenta também foi disponibilizada com as informações relativas ao eixo recursos humanos. Nessa página, a gente tem as informações do edital número 6, que já foi encerrado, e do edital número 8, que está ativo. Especificamente sobre o edital número 8, o projeto que está ativo, relativo ao ciclo atual, ao clicar no botão verde, você vai ser direcionada para uma página com as informações específicas, que aí a gente traz informações da quantidade de projetos, da quantidade de clubes, a quantidade de profissionais ativos por função, dentre outras informações. Aqui também é possível ter o valor executado, o percentual de execução e o valor disponível de cada projeto. Além disso, você consegue acessar o detalhamento de profissional de cada clube. Então, basta selecionar o clube, que aqui a gente traz as informações relativas aos profissionais vinculados ao clube. Aqui você também consegue acessar as informações do detalhamento dos pagamentos realizados. Você tem aqui as opções de realizar os filtros, selecionar o mês, o ano relativo. Lembrando que o edital número 8 é um projeto plurianual. A execução dele começou em 2021, finaliza em 2024. Bem, pessoal, então, implementamos essas duas ferramentas de inteligência para fazermos a gestão dos recursos, a fiscalização, o controle, saber como o negócio do CBC está funcionando e os dados, né, esportivos dos eixos, cada um faz a gestão, seja no materiais e equipamentos esportivos ou em recursos humanos. Então, é muito importante essa ferramenta para que a gente tenha uma ideia de todo e uma ideia específica. Então, hoje, o gestor do CBC, a comunidade, o próprio Tribunal de Contas, ele sabe, de uma maneira facilitada, inteligente, quais são os dados do nosso programa de formação de atletas. O que isso gera? Transparência. Transparência. Para além disso, o TCU também disse, de segmento, nós já estávamos também já implementando isso, o TCU achou que era realmente o caminho, nós estávamos no caminho, estávamos já chegando nesse caminho, e ele faz essa recomendação de segmento, a implantação de bancos de dados específicos de registros de preços relativos aos principais materiais e equipamentos esportivos a serem adquiridos, para a gente ter todos os preços dentro de um banco, dentro de um repositório de preços, para que a gente possa também pautar, balizar e ajudar a comunidade CBC a fazer a melhor compra possível, tá? De forma colaborativa. Então, o TCU disse, dê seguimento a isso.
Você vê que até as recomendações eram daquilo que eles viram que o CBC já estava implantando. Então, o banco de preços realmente é uma ferramenta que vai facilitar a vida de vocês, vai gerar grandes responsabilidades, evidentemente, né? Mas todos aqui, como eu já disse, fruto desse trabalho, agem com responsabilidade, com uma boa gestão. Então, acredito que vamos só avançar. A ferramenta vai ser a facilitadora da vida de vocês para fazer as melhores compras, não serem enganados pelo mercado, ir para uma compra sem um ambiente descoberto. Então, eu vou também passar um vídeo agora que vai explicar para vocês um pouquinho dessa funcionalidade que é incrível. Bem, mas antes disso, eu vou apenas registrar alguns dados do nosso banco de preços, que é o maior repositório de itens esportivos do país. Eu lembro para vocês que lá no nosso site já tem uma que eu chamo de biblioteca dos nossos materiais esportivos de todos os esportes olímpicos apoiados pelo CBC. Se eu quero saber quais são os materiais necessários para a prática do badminton, por exemplo, eu tenho a lista de todos os materiais. Agora, aliado a isso, nós vamos ter um repositório de itens esportivos, né? O maior repositório de itens esportivos do país, em uma única plataforma, em um único banco de dados. Esse vai ser um acesso público pelo site do CBC e terá como referência fornecedores, especificações técnicas e preços. Os filtros são dinâmicos, como vocês vão ver, e vai parametrizar a pesquisa orçamentária dos clubes no âmbito do nosso programa de formação de atletas também. Então, isso constitui um grande avanço, né? Quando a gente mostrou para o TCU, olha o nosso repositório de materiais, olha as nossas planilhas de dados já inteligentes em relação aos preços. Aí ele fala, dê seguimento a isso, aperfeiçoe isso, divulgue ao público, que vai ser um grande aliado da gestão dos clubes na aquisição de materiais e equipamentos esportivos. Então, eu vou passar agora como um videozinho de como isso vai funcionar. Tá bem? Vamos iniciar agora a demonstração do banco de preços do CBC. Aqui encontraremos diversas informações acerca dos processos de aquisição realizados pelos clubes através do CBC. Temos a informação do número de processos de aquisição, qual o valor total dessas aquisições e diversos gráficos para que possamos compará-las de forma mais aprofundada. Por exemplo, a informação da modalidade na qual esses processos foram realizados, a quantidade de itens separados por categoria. Esses gráficos são interativos, então o usuário tem a possibilidade de selecionar o que ele deseja comparar. Todos os gráficos são interativos. Temos a informação da quantidade de fornecedores por estado e por região. Por fim, teremos a quantidade de itens por esporte. Vamos avançar agora para a segunda tela. O usuário tem a possibilidade de realizar uma busca por um item específico, por exemplo, bola. Ao realizar essa busca, o usuário encontrará uma tabela com 440 itens. Porém, suponhamos que o nosso usuário é de um clube de basquete. Ao realizar essa busca, ele encontrará itens de tênis, polo aquático, basquete, handebol, vôlei, os quais nem todos interessam a ele. Então, o usuário pode refinar ainda mais a sua busca, refazendo ela aqui em cima, por exemplo, por bola de basquete. Temos agora 51 itens na tabela. Porém, o nosso usuário ele já pesquisou e ele deseja uma bola pênalti. Ele pode refazer a sua busca por bola de basquete, pênalti. 18 itens. Seguindo esse fluxo, o nosso usuário consegue refinar ainda mais a sua busca até atingir o resultado desejado. Ele tem a possibilidade também de eliminar algumas linhas da tabela que não dialoguem com o que ele deseja. 9 itens. Se o usuário tivesse feito uma busca maior, por exemplo, por bola, uma busca menos específica, ele teria nesse gráfico diversas informações a respeito de todos os tipos de bola que foram adquiridos nesses processos de aquisição. Ele poderia observar aqui, por exemplo, que tem bolas de tênis, de pilates, de polo, etc. E aí ele faz a sua busca mais refinada. Bola de basquete. E ao analisar o mesmo gráfico,
ele pode concluir que ele deseja uma bola de basquete pênalti, e nesse fluxo o usuário vai refinando ainda mais a sua busca até atingir exatamente o que ele deseja. Vamos apresentar agora os filtros refinados, mais um recurso que o usuário tem para refinar ainda mais as suas buscas. Aquela pesquisa por bola de basquete teve como resultado 51 itens. Em cima desses itens, o usuário pode refinar a sua busca por esporte, item, ano da aquisição, data da aquisição, unidade de medida, unidade federativa, CNPJ do fornecedor, nome do fornecedor, modalidade de aquisição e quantidade. Digamos, por exemplo, que ele deseje apenas aquisições realizadas no Rio de Janeiro. Temos 15 itens. Reparem também que esta informação de filtro fica contida na barra, para que o usuário possa sempre acompanhar quais são os filtros que estão sendo aplicados em cima daquela pesquisa. Digamos que ele queira agora apenas itens adquiridos no ano de 2023, apenas aquisições mais recentes, e ele encontra 10 itens como resultado. O usuário sempre tem a possibilidade de limpar os filtros e começar a sua busca novamente. Essa mesma possibilidade se encontra também na tela de filtros. Após ter finalizado a sua pesquisa, refinando ao máximo os dados e tendo exatamente aqueles dados que o usuário deseja, ele tem a possibilidade de exportar. Ele pode ter essa pesquisa em uma planilha do Excel, onde teremos aqui todos os dados que ele especificou, em PDF, onde teremos uma planilha em PDF com todos aqueles dados, e por fim, PDF detalhado. Aqui o usuário terá todos aqueles itens com informações completas de especificação técnica complementar e etc. Além disso, o usuário terá informações do maior valor, do menor valor, quais foram os filtros aplicados e qual foi a busca realizada. Esse foi um breve exemplo de uso das principais funcionalidades implementadas no banco de preços do CBC. Ainda teremos mais novidades por vir. Nos aguardem. Bem, pessoal, esse foi o nosso banco de preços. Esses dados ainda que foram apresentados são dados ainda que estão sendo validados, né? Está no ambiente de teste ainda. Então, todos esses, apresentação ainda, o conteúdo dela ainda está sendo validado pelos nossos técnicos, tá? Mas isso é uma ferramenta de grande valor, de grande utilidade para os clubes e, como eu já disse, que atrai também grandes responsabilidades. Nós agora vamos saber, não nós somente, toda a sociedade, Tribunal de Contas, os preços que vocês estão comprando, né? Quem está comprando bem, quem está comprando mal, os cruzamentos de dados, cruzamentos de informações, cruzamento de fornecedores. Então, a gente já tem ferramentas, uma grande ferramenta para entender como cada clube está se posicionando nos seus pregões eletrônicos, nas suas inexigibilidades, quando for o caso, né? A exceção da inexigibilidade. Então, o CBC já tem um instrumento que, além de ser um grande facilitador da vida de vocês, também é um grande instrumento de fiscalização. Então, a responsabilidade de todos aumentam, né? Eu vou repetir, todos aqui construíram esse relatório de auditoria com o CBC, construímos juntos e com responsabilidade. Vamos continuar neste caminho. O que a nossa diretoria entrega na data de hoje, né? O BI, o banco de preços, é justamente pensando em vocês, em facilitar a vida de vocês, para que vocês tenham dados, tenham informações com qualidade, para melhor gerir cada projeto. Tá bem? Então, isso vai ser ainda lançado, o banco de preços oficialmente. Vocês já viram aí que já estamos com todas as ferramentas implementadas. Vamos fazer a validação dos dados e já para os próximos atos convocatórios, elas já vão estar à disposição de vocês. Tá bom? E não vale somente para os atos convocatórios, é para a sociedade em geral, é para que todo mundo saiba quais são os valores que estão sendo praticados em cada esporte, para vocês fazerem orçamentos, planejamentos internos, saber o custo de cada esporte, de cada material, de cada equipamento. Então, isso é uma potente ferramenta que a diretoria, que o CBC entrega para vocês.
E isso eu falei à diretoria porque ela se engajou muito, nos deu aí carta branca para a gente construir, ofereceu condições materiais, humanas, investiu muito nisso. E aí eu não posso deixar de registrar aqui publicamente a minha felicidade, meu agradecimento da gerente, a Milena, que ela que capitaneou todo esse trabalho, ela que colocou esse trabalho em pé, aliada, evidentemente, com toda a nossa área de tecnologia da informação. Enfim, para eu não pecar aqui em razão de nomes, etc., toda a equipe do CBC estava engajada em fazer essas entregas. Doutor João Paulo, por que o BI dos CBIs não estão aqui? Porque o BI dos CBIs já existem. Isso aí foi gerado pelo Matheus, pelo gerente Matheus, que trouxe, né, essa novidade ao TCU, e o TCU falou, poxa, isso é muito bom, aplique nos outros eixos. Então, nós temos 3 BI nos 3 eixos. E isso não foi fruto do acaso, foi fruto de uma prática de gestão que já havia sido implantada. E o TCU falou, olha, vocês já fizeram o BI aqui do CBI? Faça agora também do materiais e equipamentos, faça agora também do RH. Utilize todos esses dados que vocês têm de preços para fazer esse banco de preços. Muitas pessoas já tentaram e não conseguiram. A gente chegou já nesse caminho, estamos nesse processo de finalização, e vou repetir, isso é uma construção conjunta. Eu só colho os dados de vocês, aplico os meus mecanismos de tecnologia e volto para vocês dados qualificados, retroalimentando vocês com informações eficientes, precisas, contemporâneas, para que vocês comprem bem. Tá bom? Então, como resultado da auditoria do TCU, todo mundo se assusta, TCU, olha, lá vem o TCU, vai nos pegar por isso, porque é conhecido tradicionalmente pela sua rigidez, mas no âmbito do CBC trouxe transparência com o BI, trouxe planejamento, continue conversando, dialogando com a comunidade CBC sobre as suas metas, onde vocês querem chegar, controle com a regularidade das certidões e com o nosso banco de preços. Então, o TCU, ele foi aperfeiçoar, caminhar juntos com o fiscal, com o fiscalizado, com o CBC. Então, eu também não posso deixar de dizer, isso também é importante que cada um de vocês, gestores, técnicos estratégicos esportivos, responsáveis técnicos financeiros, fiquem atentos às nossas diligências, utilizem bem esses recursos para que a gente continue nessa reta, objetivando esse alvo da boa governança, da transparência. Atendam no prazo as nossas diligências, façam isso com o maior carinho possível, com a maior eficiência possível, para que a gente continue alimentando o sistema com boas ferramentas, trazendo para vocês resultados positivos. Essa auditoria do TCU, nós já tínhamos sido auditados em 2016, e o ministro, lá na época, era o ministro Vital do Rego, disse, o CBC está utilizando os recursos com responsabilidade. Isso, quando a gente estava lá, iniciando os nossos recursos. E eu falo isso com muita alegria, com muita felicidade. Todos vocês sabem que eu estou à frente do processo de descentralização de recursos do CBC. Transmito, partilho com vocês essa minha felicidade desse resultado. Do resultado da transparência, do resultado do planejamento, do resultado do controle. Presidente Paulo Maciel, isso aí, como você fala, CBC tirou nota 10. Parabéns, parabéns. E eu também não posso aqui deixar de citar que essa auditoria do CBC, Paulo Maciel alavancou finalizou toda essa evolução tecnológica, com toda a nossa diretoria e equipe, mas ela olhou para o retrovisor, ela olhou para a gestão do presidente Jair, integralmente, aqui presente. Presidente, parabéns, Jair. Toda a sua gestão foi coroada pelo Tribunal de Contas da União, sem nenhuma glosa, sem nenhuma determinação, com recomendações de aperfeiçoamento, todas relativas à automação de processos que nós já estávamos fazendo. Vou lhe dizer mais uma vez, presidente Jair, parabéns por isso, viu? Obrigado. E aí, em continuidade, não acabou não, pessoal. Ainda não acabou.
Em conversa com os auditores do TCU, isso foi na minha sala, o TCU nos diz, olha, vocês têm um controle financeiro muito bom, muito rígido, minucioso. E estávamos ali no período pós-pandemia. E a auditora fala para mim, doutor João, o senhor tem que impulsionar agora a execução física, a financeira está muito boa. Busque ferramentas para aumentar a fiscalização da execução física. O profissional está lá, está trabalhando, aquele material chegou lá. E aí o que nós fizemos? Inauguramos também uma poderosa ferramenta para fiscalizar a execução física, fechando aí o círculo virtuoso da fiscalização, sabendo para onde o dinheiro vai e se fisicamente o bem da vida que se buscou com aquele recurso chegou e está fisicamente lá. Inauguramos, então, as visitas virtuais dentro do CBC, que é tudo feito por tecnologia. Eu, dentro da minha sala do CBC, faço uma visita a partir de um smartphone ligado dentro do clube, ou um tablet, e eu vou visitando as instalações, os recursos humanos, entrevistando atletas, vendo os materiais, vendo se a estrutura física dos clubes estão com a identidade visual do CBC, apoiador dos clubes, entidade matriz dos clubes, se o selo de formação está lá. Então, eu consigo ter uma visão geral do clube, essa execução física. Eu também preparei um vídeo, aí já das nossas primeiras experiências, para que vocês possam ter noção. Todos os clubes vão receber visitas virtuais. Todos os clubes filiados vão receber visitas virtuais. Desde que a gente entrou com a CBC, eu vi muita diferença nos campeonatos que a gente tem participado, né, de alto nível, assim, uma organização muito boa, o conforto de avião também, é muito bom participar de campeonatos de alto nível. O material que a gente recebe todo ano, a verba que se disponibilizam para a gente comprar bolas novas. Faz muita diferença a gente não precisar pagar o valor da despesa da passagem de avião, faz muita diferença. Isso ajuda e dá muito incentivo para a gente querer ir para o torneio, porque é um gasto a menos. Então tem a capa, enfim, a gente faz um termo de abertura do processo, faz traz de ordem cronológica o que aconteceu, a nomeação da comissão que analisa o processo, o ato de nomeação. Posteriormente, nós temos o aviso de contratação, nós temos o edital, aí nós temos a comprovação de divulgação, nós divulgamos inclusive no Diário Oficial da União. No quadro de avisos do ginásio. Então tem esse quadro de avisos aqui, onde mostra a grade horária, né? Se você puder aproximar um pouquinho mais para que fique mais nítida a imagem, pronto, agora sim, está dentro do padrão da gente, ok. Eu faço uma pastinha para cada documentação, e esse aqui é o documento do pregão. Eu tenho o edital separado, os documentos que a gente publica, o termo de adjudicação, tá? Assinado, e o termo de homologação desse pregão, que foi do edital 1. A gente tem as empresas vencedoras. Então, para cada empresa, eu abro uma pasta. Vem toda a documentação que a gente pede para o licitante, proposta, todas as certidões dele, tudo validado na hora do pregão, quando ele faz o que ele ganha, declarado vencedor, o contrato, e a nota fiscal deles assinada com recebimento. Aqui no local mais movimentado do nosso clube. Que é isso aqui. Você consegue tirar pra gente? Trazer, mostrar ele mais um pouquinho, isso, mais perto. A lista 2 aqui.
Bem, pessoal, muito trabalho, mas é tudo por vocês e para vocês, tá? Para facilitar, para cortar caminhos, para a gente construir juntos. E eu termino aqui a minha apresentação com uma frase do ministro Marcos Benquerer, ao finalizar o relatório de auditoria dele. Em linhas gerais, pode-se concluir que os achados de auditoria não evidenciaram ocorrências graves, fatos que demonstram que a entidade vem buscando aprimorar-se cada vez mais para cumprir seus objetivos institucionais. A entidade vem buscando aprimorar-se cada vez mais para cumprir seus objetivos institucionais. Tudo isso é resultado do aprimoramento. Tudo isso é o resultado da construção conjunta. Então, as nossas responsabilidades enquanto gestores, a minha responsabilidade, a responsabilidade de vocês, clubes, confederações, ligas e CBC, é continuar trilhando esse caminho de boa governança, de transparência, de critérios objetivos e impessoais, como foi discorrido na tarde de hoje sobre a temática da própria matriz. Tá? Agradeço muito cada um de vocês por ter construído isso com o CBC. Para mim, eu vou repetir, é um momento de felicidade entregar os resultados da auditoria. Lars também participou desse período da gestão. Vocês viram a foto do Dr. Fernando, que abriu as visitas virtuais com a gente. Então, é um time que participa de tudo. O nosso colegiado de direção aqui, o Betinho, o nosso grande coordenador. Então, somos um time orgânico por vocês e para vocês. Muito obrigado. Doutor João Paulo, uma salva de palmas.